Vai apanhar goiaba para fazer goiabada, né? Sim. Tá onde a goiaba? Está aí. No pau. Caiu já, né? Sim. Bué. Sim. Vamos apanhar. Eu sou muito rápido. Você é rápido. Apanha já, bem rápido. Sim. Apanha, põe na tigela. Não atira, vai cair. Vai estragar. Rápido. Caiu. Essa tá pequena. Não tem mais. Mamãe depois vai fazer bem, para fazer goiabada. Eu vou fazer goiabada também. Também vai fazer goiabada.